Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula vai ser dividida em duas partes: o passo a passo da atividade do ciclo 3, que já está no ar, e também algumas dicas de atividades práticas para turmas mistas. Então, eu vou gravar essa primeira parte, vou pausar e gravar a segunda parte separada, tá? Essa atividade que entrou hoje no ar para vocês é a atividade 3, Codali nos dias de hoje. Então, ela está dividida em três partes. A primeira é colar o trecho de uma música, no mínimo 8 compassos. Eu coloquei um mínimo de 8 compassos, pessoal, porque geralmente as frases são mais uniformes, mas caso você tenha escolhido uma música mais assimétrica, ou que começa na cruze, né, que não termina a frase naquele compasso, você pode estender mais. E pode também colocar a partitura inteira se você desejar. Eu coloquei aqui um mínimo de 8 compassos para não ficar também curto demais e nem longo demais para fazer atividade na correção, tá? O que é a justificativa do intervalo característico? Para o Codali, é muito importante que as canções iniciais dos alunos, independente da faixa etária, sejam iniciados pelo intervalo de terça menor. Mas isso é uma característica muito específica da Hungria. Lá, as músicas folclóricas todas são muito utilizadas com a terça menor, o que talvez não seja o caso de algumas regiões aqui do Brasil. Então, se você é do Rio, de repente você escolhe um início de um samba canção, que não seja também tão rápido, e você queira musicalizar com esse samba canção. Então, a característica, provavelmente, do intervalo, talvez não seja a terça menor. E se você é lá do Nordeste, você vai escolher uma música que tenha a ver com a sua região, entendeu? Então, no caso do Kodály, ele era também muito nacionalista, e é típico do local de onde ele vem, né, da educação musical do pessoal, iniciar com a terça menor, mas vocês não precisam especificamente escolher uma música que comece em terça menor, tá? Só para deixar claro. Como que eu justifico o meu intervalo? Vamos supor que eu escolhi uma música que tem intervalo de quarta. De repente, porque eu acho esse intervalo interessante, ou porque eu acho que os alunos estão com uma certa dificuldade num trecho musical específico para tocar no instrumento. Ah, eu escolhi uma música que inicia em segunda maior, porque os meus alunos estão com dificuldade nessas notas. E assim sucessivamente, tá? O que é a fala rítmica? Não é a letra da música. Tipo assim, eu escolhi Batatinha quando nasce e vou colocar a letra embaixo. Não é a letra. A fala rítmica é a fala que corresponde aos ritmos musicais. Para o Kodály, ele usa muito o tá para semínima e o tite para colcheias. E na pausa já é o silêncio mesmo. Mas vocês podem também, para uma linguagem nossa aqui brasileira, escolher palavras. Por exemplo, eu posso escolher pé para uma semínima e bola para colcheia, chocolate para semicolcheia. E como que eu faço com a semínima pontuada, por exemplo? Né? Aí já fica um pouquinho mais complicado de usar a palavra. Eu posso usar tati. É por isso que no caso do Kodály, ele usa mais o tá, o ti, tire, do que palavras, do que iniciais ou palavras específicas. Mas a minha sugestão é que vocês escolham canções simples, tá, pessoal? Com ritmos mais simples, para não dificultar tanto essa parte da atividade aí, a parte 2. Parte 3, partitura visual. O que é a partitura visual? Para o Kodály, ele sugere que você faça a escrita das notas musicais com inicial em minúsculo, sempre minúsculo, tá? Eu vou colocar exemplo aqui na tela para vocês. Maiúsculo não, para não confundir justamente com a cifra do violão, com os acordes. Então, por isso que ele usa as letras em minúsculo, tá? Então, são 3 partes da atividade e ela vai valer um total de 9 pontos. Ah, mas a música pode escolher folclórica? Pode escolher música brasileira, pode escolher música internacional, uma música que trabalha em coral, a música que vocês quiserem para essa atividade. O importante é o que eu vou explicar agora. Evitem, se possível, né, escolha de tonalidades mais simples. Por quê? Se vocês colocarem muito sustenido, vocês vão entender por quê. Ou bemol, vai ter uma diferença na hora de escrever o nome das notas. Então, vamos lá. Se a gente observar o nosso guia, a inicial dele, por exemplo, né, é D, R, M, F, S, sempre a inicial. Só que na nota Sol, na nota Si, desculpa, ele coloca o T. É o T mudo, não tem I na frente. Até a escrita do guia, a ortografia ficou errada, tá? É T mudo. O T mudo significa nota Si.
Por que que o si é com T? Para não confundir com S de sol. Então, D, R, M, F, S, L, T. O T representa a nota si, tá? Os outros são todas as iniciais mesmo do nome das notas, só que em minúsculo. Se cair, de repente, uma avaliação presencial pedindo para vocês escreverem, não pode escrever em maiúsculo, senão é considerado errado. Isso porque nós estamos aos moldes do Kodály, tá, gente? A gente está tentando transportar o ensino dele para os dias de hoje. O que são as notas alteradas? Notas com sustenido e notas com bemol. Se vocês observarem também no guia, ele acrescenta a vogal I, se a nota for sustenido, e ele coloca a vogal A, caso a nota seja com bemol. Então, vamos supor que eu escolhi uma tonalidade em Sol maior e vai aparecer o Fá sustenido. Então, na hora de eu escrever essa inicial, eu não vou escrever F, eu vou escrever Fi, que é F de Fá e I de sustenido. Ah, a minha partitura está em Fá maior e ela vai aparecer o Si bemol. Como que eu faço? O Si é a letra T, lembrando, em minúsculo, e o bemol é o A. Então vai ficar Tá. O Tá representa Si bemol. Então ficar bem atento, por isso que eu falei, quanto à escolha da armadura, para não dificultar aí para vocês na hora de fazer essa passagem. Vocês devem estar falando, nossa, mas parece que ele mais dificulta do que ajuda, né? Só que a gente está falando de iniciação musical. Então, geralmente, as cantigas que eram escolhidas por ele são cantigas muito simples, cantigas de bom dia, cantiga de roda, cantiga de uma atividade de ritmo, são coisas muito simples, com frases curtas e pequenas, justamente para facilitar a memorização dos alunos. Mas aqui no nosso caso, pensando quem trabalha com adulto ou pretende trabalhar, pode, é claro, escolher uma música, não precisa ser folclórica e nem infantil, tá? Só cuidado para não escolher, tipo, uma tonalidade que tem 5 sustenidos. Senão vocês vão ter que lembrar de acrescentar o I em todas essas notas. Ou o A, se for bemol. Antes de dar sequência e falar um pouquinho do Kodály para vocês entenderem, eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela, tá? Só para vocês não ficarem muito perdidos quanto ao formato, né, da atividade. Olha só. Vamos supor que eu quero manter a terça menor. Eu gosto da sugestão do autor, então eu vou escolher uma cantiga folclórica. Aí aqui está o exemplo do peixe vivo. Vocês percebam que foi tirada uma foto mesmo e colocado no Word, não foi anexado, não tem necessidade de anexar. Até porque a gente combinou de ser um trecho musical, não precisa ser a partitura completa. Então eu escolhi o peixe vivo, beleza. Por que eu escolhi o peixe vivo? Porque é uma segunda menor ascendente, Mi Fá, e tem a terça maior ascendente também, e eu segui as indicações do próprio Kodály. Essa é a minha justificativa. Então, a minha primeira parte do exercício já está pronta. Eu já escolhi a música e já justifiquei a escolha do meu intervalo. Eu quis fazer parecido com o autor. Fala rítmica. Se eu fosse fazer aos moldes do Kodály, ficaria tá, para todas as semínimas da melodia, certo? E para colcheia ficaria tite. Mas, como a melodia, no caso aqui, é muito simples, eu só tenho esses dois ritmos, eu posso também substituir por uma palavra. Então, eu escolhi pé para a semínima e bola para a colcheia. Então, o que vocês vão fazer? Vai ter que escrever a partitura tudo de novo? Não, é só a cabeça das notas. O autor não coloca na pauta, tá? Ele coloca só figuras musicais. Então, seria isso. Ó. No caso, aí foi escolhido pé para a semínima, bola para a palavra colcheia. Aqui não aparece mais nenhum ritmo. Apenas a pausa. Certo? Aí vem a parte 3, que é a construção visual. Agora sim, a gente pega a mesma linha de ritmos, percebam que não é a partitura, e vai colocar as iniciais em minúsculo. Então, eu coloquei Mi, Sol, Sol, Fá, Fá, Lá, Lá, Sol, Mi, Sol, Sol, Fá, Ré, Fá, Fá, Mi, todas em minúsculo. E o Si, lembrando, é representado pela letra T em minúsculo. Vou para um outro exemplo aqui para vocês. Vamos pegar esse aqui. Eu não quero, trabalho com adulto, eu não quero música folclórica. Então, eu vou pegar um pedacinho do Asa Branca. Posso? Sim, claro. Então, escolhi do Asa Branca. Qual é a música? Né? Quer dizer, qual é o intervalo? Né? No caso aqui,
eu quis enfatizar o intervalo de segunda maior, porque eu preciso exercitar esse intervalo e a afinação com os meus alunos. Justifiquei. Coloquei um trecho da música Asa Branca, aí vem a fala rítmica. Vamos supor que você acha muito difícil fazer isso no Word ou que seja no computador. Você pode fazer à mão, igual está aqui no exemplo, e depois, né, tirar um print e depois jogar isso dentro do próprio documento, não tem problema nenhum, desde que fique legível, tá? Então, eu escolhi casa para as colcheias e a palavra pé para a semínima. É uma escolha pessoal. Poderia também escolher fazer igual ao autor. E o último seria colocar as iniciais em minúsculo. Tá, gente? Então é isso. Qual é a música que não pode ser utilizada? Lá no guia de estudos de vocês também tem um exemplo falando sobre tudo isso. E aquela música que foi utilizada no guia não pode ser utilizada aqui, claro, porque ela já está pronta. No mais, vocês podem escolher o estilo de música que vocês quiserem, tá? E para complementar essa parte aqui do Kodály, eu vou colocar aqui para vocês algumas indicações do autor para vocês entenderem como que ele trabalha, tá? Nós falamos então da fala, tá? Só lembrando que no caso dele é tá e tite, ele não trabalha com essas palavras como eu coloquei, tá? Isso aí foi só um exemplo, só uma sugestão, né? Então, percebam aí que as melodias são muito simples, são melodias geralmente folclóricas, letras pequenas, quando colocada a letra, intervalos bem próximos e não tem nada muito difícil. Essa é uma melodia folclórica. E, paralelamente, o uso de repertório erudito ocidental no programa de ensino proposto pelo Kodály, ele inclui muitas obras de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann, e também períodos como o barroco, o clássico, o romântico e o contemporâneo, tá? Claro que trechos não seria uma obra completa para iniciante, mas ele coloca a leitura de nomes de notas sem pauta, geralmente vocês percebam que não tem clave, né, de indicação, apenas ele colocou as notas. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Então, ele faria o quê? Iniciais em minúsculo, para a gente fazer os moldes dele. Ele trabalha muito também o quê? Com a leitura relativa, com a altura inicial em Dó, na pauta. Então, se a gente faz a leitura relativa, essa nota não é Mi. A gente está acostumado a bater o olho e falar Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Mi. Mas se a gente coloca a primeira nota como Dó, não vai ficar Mi, Fá, Sol, certo? Vai ser outra nota. Então, a leitura relativa, ela trabalha isso. Ela trabalha a proporção da altura das notas e não necessariamente o nome da nota real. Porque ele diz que, assim, o ouvido interno, né, a musicalidade do aluno, ela já fica mais internalizada e ele consegue, independente da clave que ele vai ler, ele consegue tocar com muito mais praticidade. Esse é o objetivo, tá? Se fosse para fazer a leitura através do nome de notas, sem pauta, ficaria exatamente como eu falei para vocês, ó, as iniciais em minúsculo, tá? Como no nosso caso a gente já está super habituado a ler a clave de sol, né, todos os instrumentos praticamente, a gente vai colocar uma partitura normal e vocês vão transportar isso aos moldes dele. Mas eu estou mostrando para vocês que se a gente fosse colocar o Kodály verdadeiramente, ele trabalha com leitura relativa e não com a pauta convencional como nós conhecemos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, boa noite, né? Tudo bem? Boa noite. Quando ele está escrevendo nessa leitura relativa, sem a pauta, tem alguma marcação para saber se a nota está oitava acima, oitava abaixo, se ela está subindo, se está descendo ou não? Geralmente não. Ele coloca só indicação para a nota que começa, para você ter a referência, né? Se está subindo ou descendo, você fazer essa interligação. Mas ele não coloca. Por se tratar de iniciação, a gente subentende que é mais a região média mesmo. Eu não acredito que vá oitavando muito, não. Pelo menos nos iniciantes. É porque uma vez eu tive uma aluna de teclado que ela não lia partitura. Ela tinha um problema neurológico
Mas se eu escrevi o nome das notas para ela, ela tocava perfeitamente qualquer música. Ela só não conseguia ler. Eu não conseguia ler. Entendi. Mas ela tinha relação das notas perfeitamente. Só que aí eu tinha que Olha, fazer alguma marcação, se a nota estava acima ou estava abaixo. Aí tinha entendi. que marcar. Interessante, Mirimé. É lógico que assim, a realidade deles ele é outra, né? Primeiro mundo, a educação musical já vem de berçário. Igual eu falei, a gente não tem como comparar isso com o Brasil, né? A nossa realidade é outra realidade. Mas a gente está estudando sobre eles, então a gente tenta ver, né, o ponto positivo. O que é o bom da leitura relativa? Igual você falou, para alunos que têm uma dificuldade muito grande, ele tem que pelo menos ter a noção de subida e descida na afinação para o solfejo, para o instrumento. Se ele conseguir isso dentro da dificuldade dele, dentro da perspectiva dele, já é um avanço muito grande para a educação musical, tá? Mas a gente não tem que seguir a risca, porque o Brasil é outra coisa, né? Quem falou que aqui a terça menor é a mais utilizada? Né? Depende da região, pode ser outra coisa completamente diferente. Se a gente for pensar na Índia, a gente nem pensa em intervalo. Aí já é outra cultura, então a gente tem sempre que pensar dessa forma. Certo. Bom, então voltando, né, a gente está falando da leitura relativa, muitos autores desse período trabalham com a leitura relativa. Eu tenho colegas de trabalho que no piano gostam de trabalhar um pouco a iniciação com a leitura relativa, depois eles vão para a pauta normalmente. Mas isso é uma coisa muito pessoal de cada um, de cada aluno, de cada realidade, de cada lugar do Brasil, né, gente? Nós sabemos disso, tá? Então, isso aqui são só dicas. O nome das notas com bemol, como a gente já falou anteriormente, vocês vão acrescentar a vogal A. As notas naturais já estão ali, né? O sustenido acrescenta o I, minúsculo também. E o nome, a grafia dos nomes nos livros, eles vêm tudo em minúsculo, tá? Então, se cair qualquer questão na avaliação, ou essa atividade, na verdade, ela já está preparando vocês para a avaliação presencial, tá? Ela tem, às vezes, alguma questão que possa pedir para vocês colocarem um trechinho com letra minúsculas aos moldes do Kodály. O que é isso? Colocar as iniciais em minúsculo. Então, quem fizer a atividade do ciclo 3, vai já estar meio que estudando, meio que preparando para isso, tá? Porque é a parte principal que difere ele do Dalcroze, por exemplo. O Dalcroze não utiliza isso. E o Orff vai ter outra perspectiva que nós vamos chegar nele. Então, cada um deles tem uma particularidade, tem semelhanças também, todos são propostas de métodos ativos, muitos trabalham com leitura relativa, muitos trabalham com ritmo, mas essa prática da inicial em minúsculo, acrescentar vogal I para sustenidos e A para bemol, é específica do Kodály. E o trabalho também com gravuras. Tipo, a semínima, a gravura é impressa no dobro da colcheia, que é impressa 1/4 da semicolcheia. Ele trabalha muito com essa relação de medida das figuras. Isso também é Kodály. Aí a gente tem as sílabas, um exemplo aqui, só para vocês verem, né? Ti, ti, tá. Ti, tá. Ti, ti, tá. Ti, tá. Ti. Tiririri, ti, ti, ti. Então, só para vocês verem como que fica passando para a linguagem dele. Ele não utiliza palavra, tá? Ele utiliza tá, ti, semicolcheia, tiri, tiri. Aí você deve estar perguntando, e se for uma nota, uma mínima pontuada? Tá, normal. E se for uma semínima pontuada com uma colcheia? Tá, ti. Tá? Caso você queira seguir a risca o educador. Então, se vocês escolherem aí semicolcheia, tiri, tiri, tercina, ti, ti, ti. Colcheia sozinha, ti. Semínima, tá. Pontuada, tá. Só para ter uma relação, tá? Não é obrigado a fazer dessa forma, mas eu só estou mostrando como que fica para o Kodály. E a representação das alturas, que a gente chama de grafias, né? No caso aqui, ele permite que o professor seja criativo na elaboração de exercícios próprios. Então, são várias as possibilidades de improvisação vocal, leitura de cartões, gráficos, partituras, onde o som e a imagem sejam combinados. E aprendizagem gera uma aprendizagem musical mais rápida para os alunos. Então, eles começam com os gráficos, geralmente são bolinhas ou pontinhos, e depois desses gráficos já vão, né, formando aí
a frase musical, e aí depois ele vai colocando as iniciais, e é um trabalho gradativo. Ok? Bom, vou mostrar aqui para vocês também um exemplo de uma atividade tirada de um livro que fala sobre ele. Outra coisa também que ele trabalha muito são as parlendas, tá? Vocês podem usar isso no nome, por exemplo, Gabriela, Gabri, colcheia, e o ela vira semínima. Gabriela, Paulo, Luísa, tá? A questão da gravura, que eu falei para vocês, né? E tá meio apagadinho, mas geralmente, se vocês observarem no guia, tem aquela proporção de dobro metade, tá? A terça menor super utilizada. Ok? E aí também tem os solfejos, que além das gravuras, eles colocam as iniciais em minúsculo, mas só para vocês terem aí uma referenciazinha do que é Kodály. Ah lá, leitura relativa, não tem pauta. E as iniciais em minúsculo. Então, um ditado rítmico dele ficaria, ou melódico, né? Ficaria basicamente isso. Você desenha as figuras, somente as hastes, não tem a cabeça da nota, não está preocupado com pauta, com nada disso, apenas o ritmo e as iniciais em minúsculo, ok? Eu vou pausar essa primeira parte e vou dar sequência.